Olá, meu nome é Juliana França Costa, eu sou estudante aqui da Univesp, no curso de Engenharia da Computação do Polo Freguesia do Ó. Sejam bem-vindos ao vídeo da apresentação do nosso trabalho de conclusão de curso. Nosso trabalho é um levantamento sobre características de jogos destinados ao ensino de programação. O professor que nos orientou foi o Léo Natan Pascoal. Vou chamar o pessoal do grupo para se apresentar também. Olá, meu nome é Amanda Cristina de Souza, eu faço bacharelado em Engenharia da Computação na Univesp e meu polo é na Freguesia do Ó. Olá pessoal, meu nome é Fábio dos Santos Silva, sou estudante da Univesp do curso de Engenharia da Computação, no Polo São Pais. Olá, meu nome é Matheus Henrique Costa Câmara, eu sou aluno da Univesp do curso de Engenharia da Computação, sou do Polo de Santana, em São José dos Campos. Olá, me chamo Verimar Braz Pereira, sou aluno Univesp do curso de Engenharia da Computação, do Polo de Novo Horizonte. Olá pessoal, meu nome é Yuri Fábio Pino de Oliveira, faço o bacharelado de Engenharia da Computação e meu polo é da Freguesia do Ó. Bom, aqui na agenda do nosso vídeo eu vou apresentar a introdução, os objetivos e o referencial teórico. E depois Bom, como eu já mencionei, o nosso trabalho ele é um levantamento sobre características de jogos destinados ao ensino de programação. Algumas pesquisas apontam que o uso de jogos digitais por crianças e adolescentes tem aumentado significativamente nos últimos anos. Com a crescente acessibilidade à internet, as crianças e adolescentes estão cada vez mais conectados, o que facilita o acesso a uma variedade de jogos online e plataformas de aprendizado. Porém, os jogos eles não têm sido apenas uma fonte de entretenimento. Alguns jogos desempenham um papel significativo no desenvolvimento e educação das crianças. Estudos mostram que jogos podem melhorar habilidades como resolução de problemas, pensamento crítico e colaboração. A exposição precoce a esses conceitos de lógica de programação através destes jogos pode ser responsável pelo interesse dessas crianças em aprender a programar. Então resolvemos pesquisar sobre os jogos que têm ensinado conceitos de lógica de programação de forma interativa e envolvente, tornando o processo de aprendizagem mais divertido e motivador. Bom, falando um pouquinho sobre o referencial teórico, este slide ele sintetiza as ideias centrais e os autores mencionados na fundamentação teórica do nosso estudo, destacando os benefícios e as oportunidades da educação na era digital, a importância da aprendizagem baseada em jogos e o papel cultural e educativo dos jogos digitais, especialmente no ensino de programação. Em 2014, Miller destacou a importância cultural dos jogos na educação, escrevendo que professores devem explorar intencionalmente o potencial dos jogos na aprendizagem e que os jogos digitais podem ser utilizados como instrumentos culturais que contribuem para a prática pedagógica. Em 2014 também, Johnson escreveu um artigo sobre a utilização de jogos na educação infantil para desenvolver habilidades de letramento, ciências naturais, programação e habilidades matemáticas, e como a aprendizagem baseada em jogos estava entrando nas escolas e universidades. Em 2018, um estudo da BNC, Pimenta, Júnior e Costa falaram sobre desafios enfrentados pela educação para engajar e motivar estudantes na cultura digital, e sobre as necessidades de reformular objetivos, metodologias e estratégias. Em 2022, Júnior e Benetti publicaram um artigo sobre as dificuldades no ensino de programação devido à exigência lógico-matemática e ritmo de aprendizagem, e como jogos digitais podem motivar e facilitar o ensino e a aprendizagem de programação. Bom, falando sobre a metodologia, a gente utilizou duas plataformas, a Steam e a Epic Games. A gente utilizou alguns filtros para limitar e atender o escopo do nosso trabalho. Na plataforma Epic, inicialmente a gente pesquisou pela palavra programação, que resultou em 10 jogos. Em seguida, a gente fez o filtro na seção tipos, ativando o flag jogo, que retornou para a gente 4 jogos. Já na plataforma Steam, inicialmente a gente fez a mesma busca com a palavra programação, que retornou para a gente 179 jogos. Na seção de marcador, a gente ativou 3 flags,
o de lógica, educativo e programação. E a gente considerou apenas os jogos com o idioma português do Brasil e retornou em 14 jogos. Olá pessoal, eu irei falar sobre os resultados do nosso TTCC, sendo que nós precisamos 15 jogos, juntando a plataforma Steam e a Epic, sendo eles o Wild to Learn, que é um jogo focado em você ser um programador em uma plataforma mais em desenho, você se diverte no meio dessa programação. Temos também o Human Resource Machine e 7 Billion Humans, que são jogos de continuidade, é o 1 e o 2, sendo focado em um homem de empresa que cuida você é um funcionário e você faz os seus serviços por meio da programação de uma sequência de instruções. Tem o Programmer Dungeon Knights, que é um jogo de RPG de aventura, onde você joga como um aventureiro passando por masmorras, derrotando criaturas através de ataques e posições, muito interessante também. Temos o Robot Instructions, um jogo focado em programar com... O robô anda através dos seus códigos e explora ambientes divertidos, bem legais. Temos também o Space Chain e o Main Assembly, bem parecidos. A diferença é que o Space Chain você é um engenheiro que constrói coisas mais alienígenas por meio da programação, e o Main Assembly você constrói mais máquinas para andar por meio de cenários da sua decisão. O Code Rivals Robot Program Battle e Greybots AI Combat Arena são dois jogos focados em construir tanques e fazer o combate com inteligência artificiais, combate de arena, construindo seu tanque através da programação. Nós temos também o Bomb, que é um jogo campo minado bem diferente, bem animado. Tem o Logic Cats, que é um jogo onde você controla um gato através da programação, direcionando ele para a direita ou para a esquerda, para frente, horizontalmente ou verticalmente atrás da bola de pelo. Nós temos o Sen 789 ou One Run Game. Esses jogos são bem parecidos em relação a números de desafios que surgem, que você mesmo tem que fazer a leitura para resolver esses puzzles, que são quebra-cabeças. E o último, o Calculator the Game, que são uma calculadora que mostra um número na tela e você tem que achar aquele resultado por meio de lógica, até achar os números, até achar aquele resultado. Agora nós queremos falar sobre as plataformas que nós achamos esses jogos, sendo primeiro a Epic Games, uma plataforma menor comparado com a Steam, mas ainda nós achamos somente um jogo, somente nessa plataforma, que seria a ZZT. Na Steam nós achamos praticamente a maior parte dos jogos, e em ambas as plataformas nós achamos 3 jogos, que seria o Human Resource Machine, o 7 Billion Humans e o Right to Learn. Seriam os 3 jogos que nós achamos. Nós percebemos que, enfim, que a Steam seria a plataforma mais indicada para achar a maioria dos jogos. Em relação às licenças dos jogos, nós temos 14 jogos pagos e somente um gratuito. E o único que é gratuito seria o ZZT, que é um mais antigo, com uma cara mais de Atari, que não é tão atrativo para as crianças. E esses jogos pagos, sendo a maioria entre uma faixa de 40 a 20 reais, não são muito bons por não educarem gratuitamente, não seria bom para a educação em si, que tem que ter esse dinheiro para apresentar esse mundo da programação para as crianças. Nas visões dos jogos, ou gráfico desses jogos, são 12 jogos em 3D, que seria tridimensional, e somente 3 desses jogos são bidimensionais. Para explicar melhor esses gráficos, essas visões desses jogos, eu tenho esse jogo que seria o exemplo, para mostrar jogo 2D, que seria o Space Chain, que você, como eu tinha comentado, é um jogo que você é um engenheiro para construir, e como pode perceber, esse jogo tem como se fosse um plano com um movimento mais horizontal e vertical, mas sem a capacidade de se mover em profundidade. Não existe a profundidade, é algo somente plano. E agora, em relação aos 3D, que é o exemplo que nós pegamos, que seria o Code Rivals Robot
Programming Battle, que seria aquele jogo de estratégia de tanque que você usa para combater as inteligências artificiais, é um jogo onde simula uma profundidade, uma dimensão de um ambiente objeto, ou seja, permite que os objetos tenham dimensão, profundidade, largura, altura, então dá para você ver, é mais realista. E é por isso que a maioria desses jogos são 3D, porque as crianças se identificam mais com o 3D por causa da realidade, onde usando a programação a criança se diverte mais, se aproximando mais da realidade, sendo o 2D algo mais irreal, mais fictício. Agora falando sobre os gêneros e os tipos de jogos que nós estudamos, seriam 12 puzzles, 12 jogos puzzles, que seriam quebra-cabeças, 2 estratégia, 2 simulação, 2 aventuras e 2 construção. Um ponto a se ressaltar é que na contagem desse gráfico nós não é que nós temos os 15 jogos estão aí, só que acontece que, um exemplo, o Ride to Learn, ele tem puzzle e simulação nele, então alguns jogos acabam repetindo tendo 2 gêneros no mesmo jogo. E para explicar cada um desses gêneros, o puzzle é um jogo de quebra-cabeças onde desafia os jogadores a resolver problemas e enigmas usando lógica, estratégia, padrões e habilidades para passar dos desafios dos jogos apresentados. Também nós temos os jogos de estratégia, onde os jogos usam planejamento, tomada de decisões, habilidades e estratégias para alcançar os seus objetivos. Também nós temos os jogos de simulação, onde buscam replicar os aspectos da vida real ou criar situações fictícias realistas para os jogadores experimentar e interagir. Nós temos os jogos de aventura, onde se concentram na exploração, na resolução de quebra-cabeças também, na interação com personagens e na narrativa. E nós temos os jogos de construção, onde são jogos onde focam na criação, personalização, gerenciamento de estruturas, de parques, cidades, em todo tipo do mundo inteiro esse gerenciamento. É importante destacar que os jogos de puzzle são os mais usados para ensinar a programação, porque eles frequentemente envolvem uma divisão de um problema maior para menores e mais gerenciáveis, muito o que ocorre dentro da programação, dentro das ideias para a construção de um app. Você tem que dividir para conquistar, e isso ajuda muito a criança a aprender usando os jogos de puzzles. E além disso, também os jogadores aprendem a desenvolver a habilidade de pensamento crítico e de resoluções de problemas, enquanto os jogos de estratégia, construção, simulação e aventura são um acréscimo para esse jogo de puzzle para se tornar mais atrativos para as crianças. Um importante estudo que nós fizemos nos resultados foram a linguagem de programação usada que as crianças usam dentro desses jogos, que seria sendo um Python, que seria o Ride to Learn, um também seria do Rust, que seria o Robot Instructions. Também nós temos 3 próprias, 6 baseadas em blocos e 4 em nenhuma linguagem. Esses 3 últimos eu irei explicar melhor nos slides a seguir. No primeiro exemplo a ser apresentado seria o jogo de linguagem própria, que seria o ZZT, que é o jogo comentado anteriormente, sendo mais antigo, sendo meio parecido com o Atari, jogos do Atari, e a linguagem usada nesse jogo se chama ZZTOP, sendo uma linguagem de script relativamente simples, que permite que os jogadores definir ações para objetos usando comandos como go, then, if, try, send, e esse tipo de linguagem é focada em orientação ao objeto. No segundo exemplo seria os jogos com linguagem baseada em blocos. Um exemplo seria o Programmer Dungeon Knights. Seria um jogo onde, como comentei anteriormente, seria de aventura, onde o guerreiro ele tem essa parte de inventory, como está aí na imagem do slide, e eles têm as suas ações, e essas ações ele arrasta até o attack, onde ele vai fazer a sua ação de andar para frente, ir lá e atacar, onde ele faz a ação baseada em arrastar, não tem nenhum tipo de código, nada desse tipo, somente em arrastar e soltar, bem parecido com o Scratch. E o último exemplo,
em relação às linguagens de programação, que seriam aqueles que não têm linguagem. Como exemplo, o Calculator the Game. Ele é somente um jogo onde tem uma calculadora e ele te apresenta números e você tem que resolver através da lógica e achar esse número que vai dar essa soma, essa multiplicação, essa divisão. Como muitos desses jogos não têm essa programação, nem um tipo de arrastar bloco, nada desse tipo, somente lógica e intuitividade para achar e solucionar o desafio para passar de fase. Para concluirmos a parte de resultados, nós temos os conteúdos de programação que têm relação com os jogos, começando pelo sequenciamento de instruções presentes em 14 jogos, onde é uma ordem de instruções de um programa que são executadas, de uma após a outra na sequência que são escritas no código-fonte. Tem também as condicionais presentes em 13 jogos, que é um conceito fundamental na programação, que permite que um programa escolha diferentes caminhos de execução com base nas condições específicas, que seria o if, else if, o else. Nós temos também os laços e loops presentes em 12 jogos, que são estruturas de controle de fluxo em programação, que permite que um bloco de código seja executado repetidamente enquanto uma condição é atendida. Temos também o acesso à memória presente em 2 jogos, algo mais avançado, refere-se à capacidade de um programa de ler ou escrever em áreas específicas da memória do computador. Tem o processamento de dados presente em 3 jogos, processo de manipulação e transformação de dados por meio de um programa de computador. Tem as variáveis e atribuições, também um conceito bem básico, presente em 12 jogos. As variáveis são espaços de armazenamento que contêm os dados que podem ser modificados, e as atribuições são operações que atribuem uma variável específica, um valor a uma variável específica. Tem o controle de fluxo, presente em 2 jogos, que são as maneiras que as instruções de um programa são executadas com base nas condições específicas. Tem os eventos presentes em 3 jogos, que são ações que ocorrem durante a execução de um programa, que geralmente são desencadeados por interações do usuário. Tem as funções e modularidade, presentes também em 3 jogos, sendo funções blocos de código que realizam uma tarefa específica e podem ser reutilizados em diferentes partes do programa. E a modularidade refere-se à prática de dividir um programa em módulos independentes que podem ser desenvolvidos. E por último, a lógica booleana, presente em 3 jogos, que é uma manipulação de valores booleanos que representam o verdadeiro ou falso, que seriam as declarações AND, OR e NOT. Importante ressaltar nessa parte de conteúdo de programação dos jogos que os que são mais usados são as questões mais básicas, como o sequenciamento de instruções, condicionais, laços e loops, variáveis de atribuições, demonstrando uma ênfase maior nos conceitos fundamentais de programação para a educação das crianças. Já os assuntos como acesso à memória, processamento de dados, controle de fluxo, eventos, a lógica booleana são menos explorados, é algo mais para acrescentar no jogo, mas ainda se focando nos temas principais. E para concluirmos o nosso TCC, através desse levantamento desses jogos, nós identificamos vários jogos com conceitos básicos e fundamentais para a lógica da programação, mas uma importante limitação que nós tivemos nesse TCC foi a impossibilidade de testar os jogos diretamente, por quantidade de dinheiro para testar, sendo somente um gratuito, foi o único que nós testamos, o resto não teve como ser feito isso. Baseou-se principalmente pelas inscrições e avaliações disponíveis nas plataformas Steam e Epic Games. E uma sugestão futura para a continuação desse estudo seria comprar e testar esses jogos para maior compreensão e eficácia educacional da programação para as crianças.